VHS Podcast. Vilões, heróis e sarabulho. Ora, isso é só caras conhecidas, alguns já morreram. Que elenco estão de quem? Epá. Alguns, só foi um, não foi? Isto Sim, cá está. a gaja, como é que ela se chama? Brittany Murphy. A Brittany Murphy, exatamente. Isto aqui é um Die Hard. Eu não diria Die Hard, isto parece-me... É Cidade do Pecado. Opa, esta música traz-me grandes memórias. Eu adorei esta música deste trailer. O que acontecia muito na altura era os gajos irem buscar bandas desconhecidas e pegarem numa música qualquer e colocarem o instrumental dessa música no trailer e depois a banda, à conta disso, ter assim um disparo de popularidade tremendo. Um bocado como acontece quando a Vodafone pega numa música qualquer de uma banda e de repente essa banda está a vir a festivais. Passa a ser associada neste caso ao filme ou a uma publicidade ou o que seja. Quem hoje está associado a nós é uma vez mais o Bruno Miguel Santos. Olá, Bruno. Olá, pessoal. Tudo bem? Estavas a acompanhar a conversa e a curtir? Estou sempre a curtir. Os Delfins, cá em Portugal, foram abordados para com pena minha podiam ter sido abortados, mas vá, continua. para ceder os direitos de uma das suas músicas a uma marca de laxante. E qual era a música que tinha Sou escolhido o seu como um repertório? rio. Não, por acaso é Soltem os Prisioneiros. Isso é treta. Isto é verídico. Isso cheira-me a mito urbano. Não. Foi o próprio vocalista que afiançou isto e que era muito dinheiro, mas que ele, como não conseguiria, ele disse, se nós tivéssemos feito isso, eu nunca mais iria conseguir cantar essa música outra vez, porque nunca iria sair do pensamento. Soltem os Prisioneiros associado a um laxante. Pronto, era complicado e eu compreendo. Mas ele disse que era mesmo muito dinheiro. Eu acho que há uma história parecida, mas é com há uma música do Johnny Cash, que é o Ring of Fire, que os gajos queriam, não sei se queriam ou se chegaram a usar a música para um anúncio a um medicamento para as hemorroidas. Anel de fogo. Ring of Fire. Brutal. Ok, então Sin City é uma novela gráfica. É verdade. Como gostam de chamar os que não querem parecer meninos que leem banda desenhada, não é? Novela gráfica, mais pomposa. Não é isso, é mais adulto. É mais nerd também. Mas também. Escrita e ilustrada por Frank Miller, dividida em várias edições que conta as histórias de vários personagens do universo noir de Basin City. O estilo inconfundível do preto e branco de contrastes vincados, apenas com uma ou outra cor ocasional para enfatizar uma emoção ou um traço de personalidade, apaixonou o realizador Robert Rodrigues, que precisou de convencer o autor de que seria capaz de fazer um filme que respeitasse a crueza deste universo altamente estilizado. E foi o que ele fez. Chamou o Frank Miller ao estúdio e filmou aquilo que acabaria por representar o prólogo e o epílogo do filme. Estavam todos rendidos ao potencial de Sin City no grande ecrã. E vocês, meus amigos, também estão rendidos? Também ficaram rendidos ao Sin City? Completamente. Eu já era um grande fã do Robert Rodrigues, desde o Desperado. Foi a partir do Desperado que eu depois comecei a ver outras coisas dele. E de facto ele tem um sentido visual. Eu acho que ele é o herdeiro dos tempos modernos do Sergio Leone. Ele é... Eu consigo visualizar... Mas ele é por homenagem, não é? É por homenagem. Claro que sim. Mas ele faz muito uma colagem ao estilo Leone. Não em todos os seus filmes. Os Spy Kids não fazem parte, e algumas outras coisas infantis que ele fez não fazem parte. Ignoras isso. É isso. Praticamente. Mas eu acho que o primeiro Spy Kids é um filme digno, não é? Once Upon a Time in Mexico também a coisa já não correu muito bem. Mas eu acho que o Desperado continua a ser o filme mais marcante da carreira dele. Aqui neste filme, o elenco é incrível. Encabeçado pelo Bruce Willis, que faz um papel também incrível. Eu já não vi o Bruce Willis a fazer um papel tão fixe nesta altura já há muito tempo.
Ele para mim já estava vetado para um estilo de personagem, um estilo de filme de ação, pá, e vê-lo aqui a representar. Mas assenta-lhe bem, completamente, completamente. E quem também é repescado é o Mickey Rourke, epá, que veio calar muitas das más línguas relativamente à performance dele como ator. Quem está igualmente soberbo são a Jessica Alba, o Clive Owen e o Benicio del Toro, o Nick Stahl também. E há muitos outros grandes nomes de primeira linha que fazem cameos, mas saem um pouco ofuscados pela prestação e tempo de antena que é dedicado ao Bruce Willis. Eu lembro-me no trailer, quando aquilo chega ao fim, são só nomes a cair, é assim... Porque são todos grandes nomes. É uma espécie de Expendables, mas eu acho que de atores de drama e ação e afins. O Robert Rodriguez, que fez inicialmente a ideia dele era filmar algumas coisas como curta, que ele depois usou para convencer os atores. Eu acho que este projeto tinha um appeal tão grande que eu acho que por causa essas sequências que tu estás a falar, sim. Aquela sequência de abertura do filme com o Josh Hartnett e a Marley Shelton, sim. Quando eles estão à varanda, foi inicialmente gravada pelo Rodrigues, mas para um outro filme que acabou por não acontecer. Pois, eu tinha lido que ele filmou isto com a ideia de servir de isco para convencer outros atores a entrar no filme, e o próprio Frank Miller também a convencê-lo de que isto ia ser uma coisa que ia honrar o trabalho dele e não sei o quê. Só que aquilo funcionou tão bem, não é? O aspecto visual da coisa estava tão na mousse que de repente o gajo conseguiu mundos e fundos para fazer este projeto. Sim, é verdade. Não foi com aquele objetivo inicial, mas ele acabou por usar isso a seu favor como um isco, como tu bem disseste. E acho que sim, acho que o estilo visual está muito apurado e ele fez questão de chamar até si o autor da série, que esteve bastante reticente em sentar-se na cadeira de realizador. Tu sabes porquê? Eu li aqui que o gajo, por causa do Robocop 2 e 3, filmes que ele tinha escrito e como a coisa não correu muito bem, o gajo estava com medo de ceder os direitos da sua novela gráfica. O Robocop 2, o guião dele foi todo quase para o lixo. Aquilo que ele escreveu foi quase para o lixo, mas ele encarou aquilo como uma experiência de crescimento e pediu à produção para ficar nos bastidores a assistir à rodagem do filme e deram-lhe lá um pequeno cameo no filme. Ele é um torrão de açúcar. Um geek, ele é um gajo que produz lá o Nuke, aquela droga futurista, e ele interpreta lá um pequeno personagem. E ele acabou depois por escrever então o guião do Robocop 3, que pronto, teve o destino que nós todos já sabemos. Eu já tinha conhecimento da novela gráfica, que é uma obra de arte em si mesma. E poder transformar aquela obra gráfica que é totalmente a preto e branco e com alguns apontamentos de cor. Parece que é quase para poupar tinta, não é? Para poupar dinheiro, mas usando isso a seu favor. Exato. E mais uma vez, eu aqui vou discordar do Paulo. Eu acho que o melhor filme do que encapsula o Robert Rodriguez é o From Dusk Till Dawn. Sim. Eu também gosto. Não concordo com o Desperado, não. O que melhor representa, não é? O que melhor representa é sem dúvida o From Dusk Till Dawn. Que não deixa de ser também um western, é um western adaptado. Sim. É um western que não é passado no Velho Oeste. Exatamente, mas é a abordagem toda westerniana. Toda aquela abordagem visual que ele tem, uma acuidade muito própria dele, consegues ficar captado pela imagem do Rodrigues. Uma coisa que se percebe ao ver os filmes dele é o ritmo que ele emprega na edição aos filmes dele. E tu percebes que ele faz o filme todo na edição. Sim. E isso está muito patente nos filmes dele. E tu percebes que é tudo trabalhado para a edição e para a forma como ele vai editar o filme. E é aí que eu noto as colagens aos filmes do Leone. Eu fico muito dividido. Para mim, os dois melhores filmes dele são, sem dúvida, o From Dusk Till Dawn e o Desperado. Mas para mim o Desperado, quando tem o Ai, ai, morena, morena, meu amor, ai, ai, morena, quando tu tens aquelas músicas e tu tens aquele... e
E tu tens aquilo que para mim foi na altura uma surpresa, ver o Joaquim de Almeida como um vilão num filme de primeira linha, e o filme foi rodado em apenas 15 dias, e saber aquilo tudo que tu estás ali a ver é um produto que foi feito naquele tempo, e tu percebes que estás perante um gajo com muito talento. E isso é pá. Mas é assim, digamos, puxando uma brasa aqui à sardinha do Almeida, é pá, tu tinhas ele vinha também de uma série de participações em filmes, em séries como Miami Vice, que fizeram dele o que ele é agora, querem um vilão mexicano, brasileiro ou... Sim, ele é um typecast, ponto final. É um typecast totalmente. Isso é verdade. Não demonstra um bocado a sua fibra enquanto ator e enquanto... E dá mais ele, aliás, ele no Fast and Furious 5, ele acabou por interpretar a mesma personagem que interpretou no Desperado. Sim. É o mesmo gajo, ponto final. Basicamente eles precisam do vilão latino. O filme foi todo rodado em green screen e blue screen, ou seja, não há um único shot que não levasse pós-produção CGI, não é? Sim, porque mesmo alguns cenários, acho que os poucos cenários que construíram mesmo fisicamente foi o bar, não é? E acho que é o apartamento da personagem da Brittany Murphy. Mas tu tens os veículos, tens os carros. Até pronto, os carros, mas estou a dizer em termos de cenário. Eu estou a dizer em termos de cenário, houve pouca coisa que foi construída. Mas mesmo isso teve que ser totalmente pintado em CGI para poder ficar com aquele visual. As cenas dos carros, das precisões dos carros nem sequer estavam a andar. As câmaras é que se mexiam em torno dos carros. Aqui a história baseia-se nas personagens criadas por Miller, numa sociedade sem moral e sem valores, corrompida pela sede do poder e do dinheiro. E é neste cenário que encontramos então algumas das personagens que rumam contra a maré e não se deixam vergar pelo crime e pela corrupção. A personagem de Rourke tenta aqui fazer justiça pelas próprias mãos após a sua amada ter sido assassinada. Já a personagem de Bruce Willis tenta salvar uma menina das mãos de um pedófilo, que é um filho de um político influente. E o Clive Owen tenta acabar com o Yellow Bastard, não é? Exatamente, depois que acaba por ser o Yellow Bastard. Falando no Yellow Bastard, que é uma personagem asquerosa. Exatamente. Bastante asquerosa, está muito fixe. O Bruce fixe. Willis dá um tiro nos tomates então, desta personagem do Nick Stahl. E este passa parte do filme a submeter-se a um tratamento para lhe fazer crescer novamente a pila. O único efeito secundário é que ele fica completamente amarelo, ganhando então assim a alcunha de Yellow Bastard. A personagem... e aquele amarelo, bem, amarelo fluorescente, senhor amarelo. A personagem da Jessica Alba, que cresce, não é? E revela-se então uma mulher muito sensual, que acaba por nutrir um amor paternal pelo Bruce Willis, que é quase pecaminoso, não é? E o Rourke, eu tenho a dizer. Eu concordo plenamente, porque ele é mais nele do que nela. Porque ele não consegue. Ele tem a imagem de. Ele tem uma fotografia que o acompanha. Da criancinha, não é? Ele continua a vê-la como uma criança. Mas depois, quando vai ao bar e nota ela 18 anos, com aquele corpanzil. Aquilo até como há aquelas célebres cenas dos desenhos animados, o gajo transforma-se num lobo à la Mask, não é? Com os olhinhos em forma de coração. Qual Cameron Diaz, não é? Mas o homem podia perfeitamente consumir o ato, já não estava em pecado, não é? Mas havia sempre aquele lado de eu vou-te proteger em vez de... E para ele tinha um sentimento paternal era uma filha, a ela. Sim, era uma filha. E ela tinha um sentimento que era o seu protetor e o homem que ela aprendeu a amar como o seu protetor. Não é? Já viste que lindo? Nós estamos aqui a falar nestes sentimentos bonitos que são o pequenino, amor e o respeito. É verdade. É muito pequenino. O filme são três histórias, não é? Três partes, três grandes partes. Quatro histórias, sendo que a primeira, o prólogo e o epílogo são uma história que viria depois de dar na sequela. O restante são três volumes, ou acho que são
3 volumes da série Sin City, portanto... Ok, Sim, ok. e o mais incrível eu lembro-me perfeitamente, eu fui ver o filme ao cinema. Espera aí, eu lembro-me- antes de avançares, foste ver ao cinema comigo. E até te digo uma coisa. Foi? Mas nós... Olha que eu não me lembro. Mas Eu não foi, me lembro- mas eu foi. lembro-me de ver o filme. Não, eu não mas me lembro de repara, ter mas estado contigo. eu lembro-me particularmente dessa sessão porque nós até éramos um grupo assim relativamente grande, foi em Sim. Leiria, e não conseguimos ficar todos na mesma fila e tu ficaste Ah, é? sentado tipo atrás de mim e depois no intervalo eu virei-me para trás e perguntei-te, então pá, estás a gostar? E tu dizeres, man, isto está aqui a acontecer um filme de culto. Foi o que tu me disseste. Eu foi disse tipo, isso. Yeah, assim, man. Eu que era um filme- visionário, Daniel, é o que eu filme tenho de para dizer. culto que está aqui a acontecer, pá. Ó, Estavas Fajardo, todo- já estou Yeah. a ver um dia que queiram fazer uma homenagem a Paulo Fajardo, metem um busto E o na Sin placa, City a passar lá atrás. Ah, não. exatamente, Sin City, e depois dizer Paulo Fajardo, um Man, visionário. exatamente, completamente. Estou a ver um filme de Um filme de culto. culto. Nós tradamos do Sin City. Yeah. Exatamente. E depois o Roberto Rodrigues vai-te lá deixar uma O rosa que eu na achei cama. mais incrível, exatamente, ele vai lá pôr umas florzinhas. É. O que eu achei mais incrível, e é isto que eu me lembro ao ver o filme pela primeira vez, foi estas histórias serem-nos apresentadas de forma estanque e parecia não haver uma ligação entre elas. E era isso que eu me estava a questionar. Eu estava a ver o filme e eu assim, mas por que raio é que não há interligação entre estas personagens? Por que raio é que estou a ver uma história, estou a ver outra E por história? que não? Certo, mas a questão é, elas acabariam por haver, mas isso ao meio do filme é que começa a haver nuances de ligações entre as personagens. Mas é muito pouco. Mesmo, É muito pouco. mesmo em algumas situações, sem estas se cruzarem no ecrã sequer. Sim, sim, Pá, sim. são pequenas nuances que nos fazem recordar. Pá, basicamente o que eu acho que os autores estavam a tentar fazer contando-nos estas histórias estanques e criando estas pequenas nuances de ligação é que a cidade é que é a verdadeira personagem do filme. É, o Exatamente, pano era de isso fundo, que eu é o estava pano de que eu ia fundo. dizer. É a cidade. Exatamente isso E que isto eu ia dizer. são histórias escolhidas a vulso. Podia ser outras personagens quaisquer. É uma antologia quase, não é? Passa-se tudo simplesmente no mesmo Exatamente, sítio. na mesma cidade. Exatamente. Opa, e achei aquilo genial. Epá, e tenho-vos a dizer, o Mickey Rourke, epá, eu lembro-me dos filmes dele dos anos 80, o Rumble Fish e o Ano do Dragão. Epá, ele interpretou grandes personagens, epá, e ele teve aquele período de ausência em que ele decidiu enverdar por outro rumo. E este regresso, epá, ele nunca, para mim nunca tinha feito um regresso à medida dele, do passado. E eu tenho-vos a dizer, para mim foi a maior surpresa do filme todo, foi o Mickey Rourke. Ele faz um papelão Foi brutal. mesmo Ele faz um o papelão renascer brutal. da Fênix. Para a carreira do Mickey Rourke. Porque Completamente. Pá. ninguém dava um chavo a ele. Por ele, sim. Ele estava completamente Mas na lona. o Tarantino e o Rodrigues têm muito esta varinha de condão, não é? De ir buscar velhas glórias e... Sim, Basta completamente. dizer que eles pegaram no John Travolta. John Travolta começou a dar outra vez grandes papéis. Pegaram no Danny Trejo. Sim, Agora também, vejam. Que é tio não, é primo do Robert Rodrigues. E no David Carradine, que depois acabou por morrer pouco tempo depois, mas lá está, mas era uma velha glória que tinha desaparecido do grande ecrã, não é? Com certeza, e lá está. E é aquela E capacidade vão de pegar buscá-los a naqueles preço saldo, hein? Vão Yeah. buscá-los a preço saldo. inclusive fazê-los convencê-los a trabalhar e Isso a não deve ser darem difícil. todo o seu mérito, e são interpretações que são inesquecíveis. Mas repara, eu acho que o que acontece aqui não é tanto ir buscar atores que possam encarnar personagens, é ir buscar atores que tu sabes que à partida os gajos têm para ali 80% deles já é o personagem, não é? Exatamente. É o caso do Bruce Willis e do Mickey Rourke. Opa, tu conhecendo os atores e conhecendo a carga de personalidade que eles têm e a presença que eles têm no ecrã, tu sabes que tens ali aquele personagem já a priori garantido. Mas não é só isso. Eu acho que estes regressos acontecem numa fase também destes atores que eles já sabem que pouco ou nada têm a perder, e dando-lhe uma oportunidade de ribalta,
eles vão dar o melhor que têm de si para voltar. Mas àquela o melhor forma. deles nem sempre é muito, percebes? O melhor é mesmo deixá-los, faz a tua cena, pá. E a câmara vai atrás de ti. Acho que é um bocado este o espírito. Aqui, para além de realizar, produzir, editar e filmar, o Rodrigues dá também uma perninha na banda sonora, em parceria com o John Debney e o Graham Revell. E pode-se dizer que este homem é o homem dos 7 instrumentos, não é? Frank Miller, ele é o autor da novela gráfica e foi convidado pelo Rodrigues para dirigir o filme. Só que a associação americana, o Directors Guild of America, não reconheceu o crédito de Miller como realizador e Rodrigues teve que pagar uma multa para incluir o nome de Miller nos créditos como realizador. Após esta situação, o que é que o Rodrigues fez? Cancelou o seu cartão de sócio. Ponto final. É verdade. Do videoclube. Não é nada. Exatamente. Entregou, foi lá e entregou. Pronto. Rodrigues convidou também o Quentin Tarantino para realizar algumas das sequências. Quais é que ele? O que é que ele E qual vendo, delas? atenção, vendo pelos extras do DVD, basicamente o Tarantino andou lá pelos sets a dar uns bitites. Pá, mas nada de mais do que isso. Ele basicamente foi lá mais no espírito de convívio do que propriamente pelo trabalho. Opa, estava uns dias sem fazer nada entre produção de outras coisas. Epá, e foi ali passar um tempo com eles. Fez esteve aquilo lá. que ele faz melhor, que é dar bênçãos Exatamente. a projetos e coisas assim. Mas isto porquê? Porque o Tarantino e o Rodrigues são amigos, pá, desde os tempos indie de ambos e eles frequentemente colaboram nos filmes um do outro. O Frank Miller, ele é um autor de BD bastante conceituado. Ele deu nas vistas, ou começou a dar nas vistas a partir de final dos anos 70, sobretudo pela sua nova abordagem a personagens clássicos, dando-lhes um novo fôlego em dimensões alternativas, e pelo seu pincel passaram o Daredevil, a Elektra, o Batman, o X-Men, 300 entre outros, e ele saltou da escrita então para o grande ecrã pela mão do Robocop, como já havíamos falado, e depois desta primeira experiência na realização do Sin City, resolveu enverdar então a solo na realização, dando vida a The Spirit, que tentou de alguma forma copiar este look cinematográfico do Sin City. A questão é que foi uma colagem tão óbvia Foi que completamente ao lado. aquilo que era novidade, aquilo que foi novidade no Sin City deixou de o ser aqui no The Spirit. E pronto, foi um Por acaso flop o The Spirit tremendo. é esquisito como é que correu tão mal, não é? Sim. Eu sou sincero, eu vi o Sim. filme e não vi assim nada tão mau assim Não, também. não é Mas porque era até o Samuel L. totalmente Jackson uma está demasiado over the top. Até para Era para aquele totalmente uma mundo. colagem. Era totalmente uma colagem É. do Sin City. Não conseguias dizer, epá, isto não é assim, é um reboot, ou pegarem num cómic qualquer, olha, vamos pegar em Exatamente, textos mas brancos. vamos fazer a Sin City style. Exatamente, Porque o Cinelook é tão fixe, pá, eu gostei tanto daquilo. Não achei o interessante o suficiente para ter, para dizer que, gostei e não gostei. Ele devia ter, o Frank Miller devia ter ido por uma abordagem, sendo o seu filme a solo e sendo, ainda estando no início de carreira como realizador, ele devia ter apostado por algo diferente e que impôs um cunho pessoal, e não uma colagem ao filme que ele tinha feito logo imediatamente antes, não é? E aliás, e que acabou por ser a colagem imediatamente do filme a seguir, é quase uma trilogia, porque a sequela do Sin City, Dame to Kill For, é a mesma coisa, não é? Antes de irmos à sequela, eu gostava aqui de lembrar que este foi o primeiro de vários filmes, ou pelo menos foi este filme que lançou a trend de fazer filmes em ambientes digitais. Vou-vos relembrar o Sky Captain and the World of Tomorrow. Viram esse? Sim. Vocês lembram-se do Major Immortal. Alvega cá em Portugal? Sim. Major Alvega? É do mesmo estilo. Exatamente. O Immortal Ad Vitam, que por acaso é um filme Nós que já nós fizemos. já abordámos por aqui no VHS. Porque eu chatei o Daniel para o fazer, o Daniel tipo, é o quê? E olha, Mas isso é e uma olha merda que não é daqueles francesa. filmes, e o Immortal AD não é daqueles filmes que se perceba, porque é um filme, É lá um está, filme muito esquisito. muito complicado. é muito metafísico. E por É isso, muito, por isso é mesmo muito. é que é tão fixe. Gostava também de lembrar aqui um filme, este sim é de animação 100% digital, mas que a influência é claramente Sin City, que é um filme francês
chamado Renaissance, de 2006. É verdade. Não sei se já viram isso, mas Já é um filme vi, já interessante. Eu não me Já lembro vi. dos pormenores, mas lembro-me de o achar interessante. É uma experiência interessante. Sim, Sim. mas é em animação, mas usa o mesmo estilo visual. Pois, exatamente. Exato. E julgo muito bem conseguida. Pá, o filme está fantástico. Ainda sobre o Sin City, o filme teve uma recepção crítica fantástica. Já o box office foi apenas decente, fazendo um total de 158,7 milhões de dólares. Tornou-se, contudo, e como disse o meu caro amigo Paulo, por cima do meu ombro na sala de cinema, Man, que obra de culto. Passado uma série de anos, se calhar anos a mais, não é? É que decidiram finalmente fazer uma sequela para Sin City. E isso é que foi o problema. A questão é que chegou a haver a intenção de fazer este segundo filme e um terceiro filme seguidos. Tipo Senhor dos Anéis e as sequelas de Matrix. Mas como os Mas o realizadores... Senhor dos Anéis foram os 3 filmes juntos. Sim, mas o que eu te quero dizer é que houve a ideia de fazer os filmes de rajada. É mais tipo Piratas das Caraíbas, ou... Pronto, vá que seja, Daniel. Se preferires assim, é isso. Mas a questão aqui foi que os realizadores Matrix, se envolveram sim. com outros projetos e os sucessivos adiamentos fizeram com que a Dimension Films apostasse apenas em mais um filme. Eu acho que aqui, se calhar, foi mais jogar pelo seguro, porque estávamos em 2014, o Sin City já não estava tão presente no imaginário das pessoas como esteve na altura. Eles jogaram pelo seguro. Exatamente, porque é assim, a questão do Sin City, mas a questão nem é essa, a questão é que já o Frank Miller já tinha feito outros trabalhos, já tinha feito o 300, já tinha feito a sequela do 300 e as pessoas já sabiam para o que é que vinham, já sabiam qual era a linha gráfica do filme, portanto não era a questão de... Já não era uma novidade. Já não era uma novidade. De todo. Já não era mesmo este estilo visual, já foi imitado vezes demais. Exatamente. A partir do momento em que se fez o Sin City foi um marco de facto em termos visuais e em termos de cinema, numa adaptação claramente de novela gráfica para cinema. A partir daí é que revolucionou-se, inclusive. Eu acho que, por exemplo, se vocês forem ver um filme que é muito underrated, que é o Watchmen, que é outra brilhante adaptação, uma outra brilhante adaptação. Tu nem digas isso aqui, começa já aqui uma discussão brutal. Pois é. Mas continua. Porque é assim. Eu só acho que o filme está longo demais, mas pronto, isso era outra pronto, conversa. mas Tu tens, agora estava-me a lembrar de um conceito mais ou menos semelhante, que foi aquele Paris I Love You, não é? Que tem também Qual mais ou deles? menos- Aqueles que são vários realizadores? Paris Je t'aime, exatamente. Sim. Em que num filme conta pá, umas 20 histórias, ou o que é. E por acaso uma delas, também com o Elijah Wood, segue, lá está, uma vez mais, uma linha visual muito semelhante ao Sin City. Mas Pronto. digam-me uma coisa, olhando de forma objetiva para o filme Sin City, uma mulher fatal, não é? Que é assim o subtítulo. Eu não vi a sequela. Não viste? eu também não vi a sequela pelo simples facto que quando eu vi o trailer eu disse assim, epá, isto é uma continuação do Sin City, não tem mais nada para acrescentar. Oh, Teria mas não façam isso. Teria, não façam teria, isso. teria para acrescentar se fosse feito naquele, lá está, volto a continuar a reafirmar a minha ideia, se fosse feito naqueles 2-3 anos a seguir ao Sin City que valorizasse. Não que sejam totós. Concordo com o Bruno. Tirem esse preconceito do facto do filme já não ser revolucionário num aspecto Não, técnico. eu obviamente não está na minha lista de prioridades de filmes a ver. Eventualmente irei vê-lo. Mas se a minha opinião contar para alguma coisa, subam-no lá um bocadinho na vossa lista de prioridades, porque apesar de tudo acho que é um filme bastante decente e continua a ter personagens extremamente carismáticas e vê-se bem acima de tudo. E tem um plus. Tem as fantásticas mamas da Eva Green, que eu acho que só por aí vocês devem... Já vale a pena. Já vale a pena, acreditem. E por Mesmo acaso, a preto e branco. aliando isso, eu por acaso estou curioso para ver a prestação do Ray Liotta nesse filme. É uma das coisas Sim, que também. E o Joseph Gordon-Levitt também cá está e Não, também é muito e fixe. devo dizer que a ver a Lady Gaga a ver o que é que ela contribuiu para este filme. Olha, nem pois sabia é, ela quando entra eu nisso que ela vi entrava. Os posters do filme, eu olhei Lady Gaga, mas também depois me lembrei, Não. É muita cena dela. Isto é muita cena dela. espera aí, que ela, quando ela fez o telefone com a Beyoncé, Não me fales nesse videoclipe. Isso é uma coisa inenarrável. não, mas ela
ela já tem estava a tem o... preparar-se para aquele filme. Ela Do entra no Jonas, Machete, ela do também entra Jonas no Machete. Ackerlund, eu só acho estranho é esse videoclipe ter sido aclamado como um grande videoclipe e o Eu achei realizador que ter ele- sido aclamado como um grande realizador. Epá, como É aquilo engraçado, opá, epá, é óbvio, desculpa. é óbvio que... aquilo é. É óbvio que a grande maioria aquilo destes videoclipes destes Aquilo é uma últimos... treta pegada, pá. É lógico que estes últimos 20 anos de videoclipes que nós temos não passam de colagens de referências a coisas, não é? É tudo muito sem sentido. Mas é só porquê? mau. Porque ofende as tuas referências? Não é a mensagem em si, é todo o conceito estético e abordagem. Mas tu devias gostar, não é? Eu acho o filme, eu acho o Achas que telefilme mau. prostitui? É mau, é básico, é gratuito, não tem nada de inovador. Como é que tu podes dizer isso uma no videoclipe colagem. e, no entanto, adoras as publicidades da Mel com o Darth Vader? Que isso sim, E isso sim então? é prostituir as coisas sem criatividade nenhuma lá pelo meio. Opa, os meus critérios são estranhos e movem-se São por caminhos estranhos, tu és um gajo muito estranho. É verdade, é verdade. Eu para me defender um bocado para me defender, Do facto eu de não digo teres visto assim, o filme. o facto de não ter visto o filme foi por simplesmente isto. Bruno, Voltando sua outra outra exploração do primeiro filme. Só para ganhar uns Exato. cobras. Exato, Não é? é mais para Pronto, fazer. foi o que eu- Opa, foi o que eu aquilo achei. é chapa 7. Foi É o que eu chapa achei. 7. Vá, quer dizer, nós reclamamos pelo filme não ter saído 2 ou 3 anos depois. E agora estamos a dizer que saiu 10 anos depois e é exploração. Epá, a exploração era se tivesse sido logo na altura. É uma não é? sequela, então queres que seja o quê? O Império Contra-Ataca? Não, mas repara, há 10 minutos estávamos a dizer que o filme saiu tarde demais. Epá, os filmes quando são apressados e quando são feitos ali no calor do momento, aí Daniel, sim podes este falar em filme foi exploração. apressado à mesma, só que 9 anos depois, apenas porque teve que ser encaixado entre agendas dos autores. Então, mas Percebes? isso Não teve 10 anos a marinar a ser melhorado. não me Ok? parece, que não parece Não, que isso não- seja. opá. Como é que tu podes dizer isso? Porque o filme teve para ser realizado passado 1 ano, depois foi adiado passado 2 anos, depois foi Então, adiado passado 3 anos. o projeto foi sendo continua a ser o sucessivamente mesmo, adiado. não é? Não, porque É percebeu-se que se não o fazes os na estúdios- hora, de os repente, estúdios de repente perde virtudes. o interesse dos estúdios e dos autores. O interesse é uma coisa, agora a qualidade do produto é outra. É pá, sim, mas eu não posso falar da qualidade do produto se eu não ver o filme. Tu é que tens estado a falar. É dando a tua Exato. opinião. Pronto, ok, Certo? mas estás a dizer o que é que este filme transparece, pelo menos. Estou não a é? dizer aquilo que eu acho que será. É óbvio que a minha opinião poderá mudar após eu o ver. Como ainda não o vi, Mas a tua opinião parece-me infundada, mesmo para quem ainda não viu. poderá ser. Chegou a hora das despedidas, foi um prazer conversar com vocês. É sempre um prazer nós podermos partilhar esta experiência com a malta que está do outro lado e que faz comentários na, Posso dizer na isto? nossa página. Posso dizer uma coisa? É Diz lá. excelente partilhar isto com os fãs. Né? Tipo, com os fãs. Portanto, assim. Eu não disse fãs, mas atenção, aquilo que eu quero dizer é que façam as vossas sugestões, mandem-nos e porque não um dia serem vocês a estarem aqui connosco também a gravar um podcast do pior filme da vossa vida. Venham, Não é? venham nos conhecer. Fartos dos melhores filmes, dos filmes das nossas vidas, epá, já toda a malta está, não é? Relembro que estamos no YouTube, no iTunes e no Facebook. Temos o nosso e-mail vhspodcast@gmail.com e podemos ir embora para casa. Adeus, amiguinhos, e até à Eu próxima. já estou em casa, por isso, É. adeusinho a vocês, vão-se embora, vá, vamos para a rua. Tchau, Ah, tchau. tchau, Tchau. pessoal. Abraço.